Olá, estamos juntos outra vez. Você deve ter ouvido o termo inteligência artificial muito nos últimos tempos, né? É um dos termos mais falados. Em todo lugar alguém está sempre comentando, falando alguma coisa sobre inteligência artificial. Mas você sabe o que é inteligência artificial? Bom, você não sabe, você vai aprender junto comigo. Porque é este o tema do Pode Tudo de hoje. Apoio Cold-Track Rastreamento. Seu carro na palma da mão. Comigo aqui no estúdio, o professor Arlindo Galvão, que é do Instituto de Informática da Universidade Federal de Goiás, é professor do Bacharelado de Inteligência Artificial e coordenador do Centro de Excelência em Inteligência Artificial. Professor Arlindo, que honra e que prazer receber você aqui. Imagina, o prazer é meu. Fico muito feliz, né, da gente bater um papo sobre essa temática, né, quando a gente fala daquilo que a gente gosta, né, daquilo que a gente estudou por muito tempo, hoje leciono isso. Então, para mim é um prazer estar aqui para a gente compartilhar um pouquinho do conhecimento sobre inteligência artificial. Eu quero começar do básico. Dá para definir inteligência artificial? Dá, claro. Inteligência artificial hoje ela é muito vista como algo meio mágico, meio místico, porque acho que tudo que é tecnológico e muito novo a gente começa a estranhar, mas assim, é algo científico, né? Faz parte ali das ciências exatas e da Terra, e se a gente for descendo ali para a computação, e não é algo tão novo assim, desde a década de 50 isso já vem sendo chamado por alguns outros nomes, mas nada mais é que algoritmos, então são softwares, são programas que de fato automatizam algumas tarefas, como qualquer outro software poderia fazer, só que de uma maneira inteligente. E essa inteligência, ela pode vir tanto do seu programador, do seu desenvolvedor, só que nessa última era a gente está vendo um avanço muito grande numa área da inteligência artificial que se mune de dados. A gente precisa de muitos dados, então ela aprende como se fosse uma inteligência humana, com exemplos. Eu gosto muito de dar um exemplo quando a gente é pequeno, quando a gente está aprendendo a andar, né? Ninguém nos ensina a andar de fato, fala, olha, você é bom um pé na frente do outro e a criança sai andando, né, o bebezinho. Aí ela se sente um incômodo ali de que tá olhando nós, enfim, todo mundo tá andando e eu tô engateando aqui, né? Então, quando vê, ela começa a apoiar um pé, apoiar um outro, ela cai, ela levanta, ou seja, com exemplo a estímulos, né, aquela criança aprende a andar. Então, esses algoritmos, né, esses softwares, eles também têm diversos exemplos, então tem muito dado, então você imagina fotos, vídeos, texto, tudo isso vira dado, isso vira números, e esse computador processa tudo isso, esse software consegue aprender com esses exemplos e a partir daí então replicar para algumas tarefas essa frente, então, que ela foi ensinada e hoje, em diversas delas, até melhor que o próprio ser humano. Então, a gente já tem esses algoritmos treinados nesse nível. É uma área da ciência da computação? Isso. Né? Exatamente. Então ela está dentro da ciência da computação, não é algo à parte, não. Não, e aí que tá, ela já cresceu num tanto que antes ela era vista como uma especialização ali da ciência da computação, né? Então, para a gente ser, alguns anos atrás, um profissional de inteligência artificial, a gente tinha que recorrer de fato, e até hoje ainda a cursos de computação, engenharia de computação, ciência da computação, engenharia de software, esses cursos todos tangem, em algum modo, a inteligência artificial na graduação, na formação. Só que de um tempo para cá, inclusive a UFG, né, o Instituto de Informática, foi pioneiro nisso. A gente, inclusive, propôs então, o primeiro bacharelado de inteligência artificial, né, da América Latina. Então, hoje nós já temos uma graduação, né, um bacharelado completo em inteligência artificial. Precisa fazer ciência da computação ou engenharia da computação como base para fazer inteligência artificial, o bacharelado? Então, hoje não mais. Como a gente já tem esses cursos, e não é só hoje, a gente lançou esse primeiro bacharelado, mas tem diversos cursos, já uma graduação completa em ciência de dados, engenharia de dados, em outras frentes, como um curso novo. A gente já tendo já uma nova área por si só chamada inteligência artificial, que não há uma dependência direta
com esses outros cursos. Mas, claro, um cientista da computação, ele também é capaz de gerar tecnologias e soluções baseadas em inteligência artificial também. Há um medo, tudo que é muito novo e misterioso, né? É uma mística, porque só os iniciados entendem. Embora todo mundo fale inteligência artificial, mas, na verdade, só os iniciados, no caso, o professor e seus alunos, para entender o que é inteligência artificial. Então, para o leigo, nós, eu e todo mundo, eu, Cristiano, que está ali do outro lado da máquina, né? Parece uma coisa mística. Tudo que eu quero, eu consigo com a inteligência artificial. Ainda não é assim, né? Não, ainda não é. A gente caminha para algumas áreas, ela já ser bem resolutiva. Então, hoje a gente tem inteligências artificiais muito bem treinadas, que de fato erram pouquíssimos, mas em áreas mais restritas. A gente ainda não tem uma inteligência artificial geral, né, que a gente fala que resolveria todos os problemas. Então hoje, inteligência artificial não é uma bala de prata. Né? Em maioria dos negócios, na maioria das soluções, a gente ainda tem uma inteligência artificial que é sim muito eficaz, muito efetiva, mas em aplicações mais específicas. Né? A gente tem um aumento gradual de cada vez ela resolver mais coisas. Então a gente já tem aí o ChatGPT, né? A gente já tem o Gemini da Google e diversas outras aplicações, do que a gente chama de modelos de língua massivos, né? O LLMs. Eles já nos possibilitam, eu acho que foi a maior contribuição dele para a humanidade em geral, é isso de fato que você acertou em cima, Cassim, antes era somente os iniciados aí. Então, para eu mexer com essa inteligência artificial, eu tinha que ser um cientista da computação, às vezes eu tinha que ter um mestrado, um doutorado, ser um acadêmico praticamente de computação, saber programar, saber um monte de outras habilidades para eu conseguir obter alguma solução em inteligência artificial. Com essas novas IAs, não. Hoje, igual a gente estava conversando antes aqui, se você souber ler, escrever e saber pedir o que você quer, né? Você já consegue abrir essa inteligência artificial em um método conversacional, você vai conversando com ela e pedindo, olha, eu quero assim, eu quero assado. Então, sem precisar programar, né? O que a gente chamou de prompting, né? Que você vai só dando comandos para ela de maneira, olha, eu queria um site para o meu açougue, e nele eu queria minha tabela de preços, eu queria isso, e ele já programa todo um site para você já hospedar, e a partir de agora aquele cara que trabalha numa padaria, que não tem a mínima formação na área de computação, já pode aproveitar da tecnologia usando inteligência artificial. Então ela democratizou de fato o uso da IA sem você precisar ter uma formação muito grande. Eu me lembro das primeiras matérias que eu li sobre inseminação artificial, a tentativa da ciência, dos médicos, né, de fazer um bebê de proveta, quando começaram a estudar lá muito, há décadas, até chegar na ovelha Dolly. Sim. Foi um negócio meio complicado. E quando se falava nisso, havia aquele temor de que pudesse haver uma manipulação genética de tal forma que eu criaria seres humanos, que é quase inumano, porque ele seria tão perfeito, eu programaria, ele faria o que eu quisesse, seriam quase ou gênios ou escravos. Esse temor de tudo aquilo que começa como uma coisa nova. Com a inteligência artificial, o que se teme também é que ela, primeiro, que ela ocupe todos os espaços de trabalho, né, laboral. E outro medo é que ela comece a se inserir demais na vida das pessoas. Corre-se esse risco? Olha, eu gosto muito de falar o seguinte, a inteligência artificial, na verdade, ela não vem para tomar o espaço de pessoas, assim, né? A minha interpretação é que ela vai nos tornar umas super pessoas. Talvez não é uma inteligência artificial, mas é uma inteligência aumentada, né? Hoje a gente tem diversos trabalhos repetitivos que nos toma tempo e que de fato não precisaria da gente estar ocupando o nosso tempo com essas tarefas. Então a IA ela já vem munindo muitas vezes. Imagina assim, hoje a gente vai bater esse papo. Então o Cassim está vindo de carro, ele pode conversacionalmente falar com a inteligência artificial do celular dele, falar assim, olha, marca na minha agenda 10 minutos antes que eu quero chegar um pouquinho mais cedo já para ajeitar o estúdio, eu quero... Também pede para mim algumas águas, alguns cafés, você vai usando ela como assistente pessoal, ela já te agenda tudo isso, ela já consegue... Você fala, eu queria ensaiar inclusive com você algumas perguntas para a gente poder conversar, ela já te sugere isso, ela já te responde, então você já começa a utilizar
de algo, né? Que não vai ser, vai ser mais ágil, já está de pronto uso, 24 horas por dia e que de fato erra pouco, se ela for treinada e adequada para isso. Então, existem uma gama em quase que qualquer profissão hoje em que a inteligência artificial otimiza, né, você ganha produtividade justamente por tentar tirar essa camada operacional e repetitiva da vida das pessoas. Então, ela passa a ser uma ferramenta, não a resolução do todo, mas uma ferramenta que, enfim, explora e ajuda muitas pessoas. Mas aí vem aquele medo, só concluindo. Tem profissionais que, de fato, não são bons e só trabalham nessa camada. O que eu falo bom? Um bom médico é aquele que analisa, é aquele que senta, faz uma anamnese, te examina, vê seus exames, conversa como que você está, sabe? De toda essa percepção a IA ainda não alcança, por enquanto, né? Mas aquele outro médico que senta aí, né? Tá bom, te receita um Tilenol e volta semana que vem, esse vai ser muito fácil de substituir. A gente já tem, na China, por exemplo, hospitais somente funcionando e munidos de inteligência artificial. Por quê? Eu posso ter esse papel do médico na nível de consulta, hiper especializado, ou seja, eu não preciso ter 10, 30, 50 profissionais, eu posso ter 8.000 médicos especificamente treinados virtuais, né, e um assistente virtual baseado em inteligência artificial, super especialista em quantas temáticas eu quiser. Eles já anunciaram essa semana que vão ter, de fato, uma assistência prévia, preliminar, já toda munida de inteligência artificial. Então, se você pensa nessa camada inicial de profissionais que não se atualizarem para utilizar essas ferramentas, que não se adequarem às novas tecnologias, provável que esse não tenha espaço no mercado de trabalho, assim como várias outras revoluções tecnológicas que a gente teve, né? A gente estava conversando mais cedo do computador. Aquele que não se adequou ao uso do computador, ao uso do celular, se adequou ao uso da internet, que foi outra revolução que a gente teve, da mesma forma chega a inteligência artificial. Não vai quebrar nenhum tipo de mercado, não vai reestruturar muita coisa, eu acho que sim, né? Mas, novamente, é uma ferramenta adicional para que todos esses profissionais potencializem ainda mais aquilo que já faz de melhor. Hoje a gente vê uma linha de montagem da indústria automobilística. Tudo aquilo era feito manualmente pelo ser humano. E tem uma cena muito emblemática que ficou na história do cinema de tempos modernos, do Chaplin, que Chaplin fica lá apertando parafuso. A peça vai passando, ele vai apertando parafuso, quer dizer, ele vai embora para a casa dele com aquele gesto. Exatamente. Né? Hoje a carroceria entra, os robôs soldam milimetricamente a peça uma com a outra, onde precisa soldar, libera o homem para fazer uma porção de outras funções que não essa de todo dia, o dia inteiro, bater um ponto de solda numa carcaça. Ali já é uma inteligência artificial? Sim, exatamente. A gente já tem precisões muito além do que só aquela programada. Então, existem algumas condições do carro, por exemplo, que ele precisa analisar aquele ambiente e dali ele tomar uma ação. Esse tipo de sistema, às vezes, ele não enquadra bem com essa outra temática que ele só vai lá e solda nesse ponto. Às vezes, esse ponto não é aqui. Eu tenho que adaptar um pouquinho melhor. E toda a cadeia logística, em geral, já tem uma IA por cima, estruturando e otimizando, muitas vezes, essa linha de produção. Sim, hoje nessas... Inclusive, não só na automobilística, né? A gente também teve a notícia, algumas semanas, da primeira cirurgia médica remota feita entre dois países. Acho que um chinês operou lá na Itália e aí tem um problema de latência muito grande que só foi viabilizado com o uso de inteligência artificial. Porque tem um tempo, né? Exatamente. O tempo de ida é até muito rápido, mas o de volta, para ele ter o tato, ele ter o sentido do quanto ele faz de força, do quanto que ele tem que usar Por exemplo, imagina um bisturi, né? Se a gente for cortar algo muito forte, a gente atravessa tudo. Então ele tem que ter a resposta tátil disso. E a IA consegue prever poucos segundinhos depois para frente e ele consegue vencer a latência e conseguiram fazer toda a cirurgia a milhares de quilômetros de distância. Alguém falou também, aqueles futurólogos que fazem estudos sobre como é que a sociedade está evoluindo, quais as profissões que correm risco ou de serem extintas ou pelo menos reduzir muito. A advocacia, que você entra com uma petição, você não precisa nem saber, você coloca o tema para a petição e a inteligência artificial busca em toda a literatura, em todas as súmulas, em todos os julgados e elabora uma inicial de um processo com perfeição.
Exatamente. É igual essas IAs que a gente já tinha conversado, igual o ChatGPT, você entra com algum texto e a IA faz o quê, né? Dado que você tem um parágrafo com múltiplas palavras, ele tenta prever a próxima. E aí, com essa próxima que ele acabou de prever, ele pega todas as anteriores e essa e prevê a próxima, que prevê a próxima, e assim ele vai montando um texto. E esse texto, ele já foi antes muito treinado com peças jurídicas, com defesas, com editais, até com outros textos por ali, que a IA consegue aprender o português e o juridiquês, vamos chamar assim, e além de toda essa estrutura, você ainda deu um comando para ela de, olha, eu queria uma peça de defesa completa para esse arquivo. Você sobe o PDF mesmo lá, você clica e arrasta o PDF para ela, e ela lê todos esses arquivos, já nomeia quem é o citado, o valor, qual é a causa, e transcreve mesmo com uma qualidade absurda. Tanto que a gente também já teve o primeiro julgamento em que a inteligência artificial conseguiu recorrer a uma multa de trânsito nos Estados Unidos e ganhou a causa. Já temos isso hoje. Olha, vai ensinando a gente esses macetes aí que são muito úteis, viu? Olha. É isso. A gente pensa, nossa, mas será que vai tomar o emprego dos advogados? Eu acho que de forma alguma. Não. Mas você imagina o quão a gente não pode democratizar, isso está na lei, né? A gente tem direito a uma defesa pública, né? Se a gente não conseguir, por exemplo, bancar um advogado, né? O país, ele tem que arcar com algumas coisas pra gente. Imagina a gente começar a democratizar essas coisas com o uso de inteligência artificial. Levar ali ao poderio de todos, né? Até daqueles que não têm a condição nem intelectual para entender todo um processo dele, ou talvez nem mesmo financeira para terceirizar esse serviço. Você falou em defesa de multa de trânsito, eu sempre brinco aqui que recorrer de multa de trânsito lá na Secretaria Municipal de Mobilidade da Prefeitura de Goiânia, eu sempre falo, é como torcer para jacaré em filme de Tarzan, você sabe que vai perder. Boa analogia. Corre, tá, mas você vai perder. Então quem sabe com inteligência artificial a gente consegue mostrar algumas verdades, né, e se livrar dessas multas que são muitas indevidas, tem outras que são verdadeiras mesmo. Uma coisa que eu falei agora há pouco, lá na abertura, que todo mundo fala que a inteligência artificial pode tudo. Eu tenho visto agora em propaganda política, não, nós vamos usar a inteligência artificial. Parece que é uma varinha de condão. É possível na administração pública você ter eficiência com a inteligência artificial? Em que área seria mais eficiente o uso dela? Olha, excelente pergunta. Eu acredito não só que claro que é possível, eu vou citar alguns cases que a gente tem, mas eu acho que esse é uma das únicas maneiras, ao meu ver, da gente tornar isso sustentável, de tornar, de fato, a demanda que a gente tem hoje no Brasil, o quanto a máquina pública é cara e ineficiente. Eu acho que, através da inteligência artificial, existe sim maneiras de atravessar ou quebrar essas dificuldades. Eu vou citar 2 cases rápidos que a gente tem, que é fantástico. Um chama sistema CISA, depois só dá uma olhadinha aí na internet, para quem está em casa e quiser dar uma olhada, que ele faz previsão, por exemplo, de evasão escolar. Então, existe uma inteligência artificial que consegue pessoalmente prever se aquele aluno vai evadir da escola, vai evadir da universidade, e ele tem um ponto de vista não só de uma sala de aula. Então, se eu quiser, como professor, ver como está o andamento da sala, pode ser. Se eu tenho um coordenador entre vários professores de várias turmas, entre um diretor em vários campos do instituto, ou até mesmo da universidade inteira, para uma tomada de ação mais inteligente. Isso a gente, inclusive, fez um projeto junto com o MEC, o Ministério da Educação, para que, de fato, nos dê um racional quantitativo baseado em IA, para que a gente possa tomar essa ação antes, né? Um segundo é uma parceria que a gente tem com o Ministério da Saúde, inclusive no projeto CEGIS, né, coordenado com mais alguns professores da UFG, em que a gente tenta fazer a predição de nascidos vivos para alocar força de trabalho em saúde. Então, imagina o seguinte, a gente precisa de uma equipe multimodal de saúde para alocar em algum município que tem ali sua demanda, né? Hoje a gente tem uma razão, né? Uma maneira um pouco antiga de se fazer, ou seja, a cada X mil habitantes coloca-se um obstetra, coloca uma fisioterapeuta, coloca uma terapeuta ocupacional, ou seja, toda a equipe que possa necessitar para que haja um nascimento, né? Enfim, que haja ali algum parto. E se a gente já sabe que daqui 9 meses, aproximadamente, vai nascer alguns bebês, então, por que a gente não pode já adiantar a demanda de acordo com o que vai vir, prever isso através de inteligência artificial, para, de fato, alocar mais assertivamente
o quantitativo de profissionais de saúde. Então, hoje a gente tem um projeto que pega de micro a macro regiões e consegue prever justamente esses nascidos vivos para alocar o quantitativo certo, nem mais e nem menos, para que a gente consiga atender melhor a demanda de saúde. Isso vai se evoluindo bastante, porque também tem outros dados públicos do MEC, por exemplo, de quantos médicos se formam no país. Onde esses médicos se formam? Para onde eles estão indo, migrando por ali? Então, a gente já tem também sistemas que já tentam manter médicos em regiões estratégicas, que a gente tenta conter, inclusive, essa evasão, porque às vezes ele é de outra cidade, vem aqui para Goiânia, se forma e depois se evade de Goiânia ou de outras cidades, ou não vai para o interior. Então, a política pública de saúde pode se munir muito, não só de saúde, mas como qualquer outra política pública, dessas ferramentas de inteligência artificial para um racional muito mais assertivo. Eu me lembro de uma conversa, entre algumas que eu tive com Washington Novaes, que é um grande jornalista, nos últimos tempos da vida dele morou aqui, era um cara muito legal, e chegou a ser secretário de Meio Ambiente de Brasília. E ele dizia que uma área da administração pública que tem muita corrupção é na coleta de lixo. Lixo todo mundo descarta, ninguém quer saber o destino daquilo ali, a empresa que é contratada cata e começa a manipular dados e acaba tendo corrupção mesmo. Era sempre uma luta constante você tentar impedir corrupção nessa área de coleta de lixo. A inteligência artificial poderia, usando satélites para ver se o caminhão fez o trajeto que estava determinado, coletou a quantidade de lixo que estava previsto na planilha, para que não haja corrupção e para que o cidadão, que na verdade quem paga somos nós, ele não pague um trabalho que não foi prestado? Olha, é uma excelente aplicação. A gente já tem alguns casos de câmeras instaladas em transporte público no geral, não precisa não somente ser o caminhão da coleta seletiva ou do caminhão de lixo, mas de ônibus, que faz um monitoramento diário praticamente de quase todas as ruas de meio urbano. E pode investigar não só a parte de coleta, se está sendo feita de maneira adequada, mas buraco na rua, poda de árvore, inclusive para não ter interrupção energética. Então tem diversas aplicações de inteligência artificial que pode trazer o que a gente chama de smart cities, né, de cidades inteligentes, que a gente consegue atuar em diversas políticas públicas por essa análise da inteligência artificial. Sim. Quer dizer, é a forma da sociedade se prevenir também, porque já é caro. Nós pagamos imposto, tem duas coisas na vida que são inevitáveis. Impostos e a morte, né? Essas duas você não tem jeito de escapar. Não escapa. Então, pelo menos que fique mais barato e uma eficiência do trabalho. É uma crítica que a gente faz constantemente. Você, para ser padrinho de alguém no batizado na Igreja Católica, você faz um curso. Para ser prefeito de uma cidade, você não precisa fazer nada. Desde que você atenda algumas circunstâncias ali, de idade, se sabe assinar o nome, pronto, vira prefeito, vai administrar o dinheiro de todo mundo e seja o que Deus quiser. Agora, nas eleições, há uma preocupação da justiça eleitoral, a inteligência artificial tentando ser usada aí maliciosamente para impedir não sei o quê, ou para fabricar fatos e alterar a imagem. É possível fazer uma coisa tão verdadeira assim que confunda a realidade? Sim, é possível. A gente já está nessa era, depois eu posso mostrar aqui também. Eu, por exemplo, já tenho um avatar digital, uma cópia minha, que fala com a minha voz, que tem a minha expressão. Inclusive, eu posso falar mais de 16, acho que hoje está ali, mas enfim, já pode passar até de 50, mas de 16 idiomas com a minha voz, de línguas que eu não falo. Então, assim, extremamente realista. A gente chama de avatar, de um humano virtual. Então, isso causa assim, uma série de vantagens e de ganhos, eu acho que inumeráveis. Assim. Se a gente for pensar bem, eu posso dar uma aula em japonês nativo com a minha voz, eu posso participar de reuniões com uma tradução simultânea em N frentes. Então a gente quebra a barreira linguística, é tudo muito legal e traz muitas vantagens, por exemplo, para quem é de comunicação, né? Mas um outro lado né? Isso também tem que ser feito com responsabilidade, porque de fato, por essa mesma realidade, a gente consegue clonar a voz da pessoa e colocar ela para falar qualquer coisa, inclusive imputar crimes, imputar inverdades em época de eleição. Na parte de vídeo, inclusive associando imagem. Então, hoje a gente já tem uma parte da justiça correndo atrás justamente para instaurar todas essas instâncias, porque hoje não necessariamente um vídeo, antes ele era
uma prova cabal, né? A gente já tinha ela... Tem um vídeo do cara filmado, então ele cometeu aquele crime, por exemplo, né? Ou cometeu aquele ato. Hoje, não necessariamente. A inteligência artificial já consegue gerar via prompt. Eu consigo falar o que eu quero que ela gera e ela gera numa realidade muito alta, capaz até de fazer isso. Mas existem tecnologias para fazer essa contra-inteligência. De fato, validar... antídoto. Isso, validar isso. Da mesma maneira que a gente tem hoje... a área, né, de segurança da informação, a gente também tem ela na inteligência artificial. Então, igual tem hackers por aí que invade o computador, esse cara ele não tem uma escolinha que ele vai lá e ele ensina todo o segredo dele para você ficar protegido. Então, a gente precisa de fato ser muito bom, inclusive, em fazer esses avatares digitais, em ser muito bom nisso, para que a gente seja muito bom em detectar isso. Então, existem inteligências artificiais para detectar fake news, detectar voz sintetizada artificialmente, imagem que não é real, que foi gerada. Inclusive, eu até destaco aqui um projeto lá do Instituto de Informática que está em colaboração com os tribunais para detecção automática de fake news. Então sai uma notícia falsa do Cassim, que ele estava não sei aonde, com pessoa errada, e aí você joga na inteligência artificial e fala, essa notícia é verdadeira? Ela te responde, não é, isso aqui não faz sentido, inclusive olha nessa fonte aqui, já está até colocando as verdades aí, né, desmentindo tudo isso aí. Então a gente propôs isso junto aos tribunais para servir como uma ferramenta a mais agora para a eleição e ajudar então a tirar essas inverdades aí que nos atrapalham, né, que tem muitas pessoas que hoje infelizmente não tem essa habilidade, né, tecnológica, que muitas vezes vem alguma notícia pelo WhatsApp, ele já acredita ser real, ela não valida, não joga lá na internet. Então, ferramentas como essa podem nos ajudar, até de novo, usando a inteligência artificial, a detectar e desmistificar fake news para a população em geral, né? Outro dia eu estava assistindo um vídeo de um palestrante, ele é muito reconhecido como autoridade em área econômica, de modernidade, né? E ele falando, estava em pé, embaixo havia a descrição. Fulano de tal está vestindo a roupa azul, quer dizer, era para confirmar que aquilo não era... Já vinha uma descrição de como ele estava numa sala fechada, com o fundo tal cor, tem um quadro, uma descrição. Talvez eu comecei a imaginar que aquilo fosse como uma assinatura digital para dizer, é verdade que esse é o palestrante que... Não, hoje em dia, eu acho que isso está mais para um video description que a gente fala, uma descrição do vídeo para acessibilidade. Então, já existe a inteligência artificial que consegue enxergar tudo aquilo para, na legenda, conseguir transcrever tudo aquilo para deficientes visuais, deficientes auditivos, depende, né, de qual frente. Se ela for audiodescritiva, ele pega para deficientes visuais, mas vídeos, por exemplo, ele pode auxiliar pessoas nesse sistema. Mas já existem o que a gente chama de ou fingerprinting ou watermarker, né? Que é marcas d'águas, vamos falar assim, que você coloca escondido ali naquele áudio que você está falando, que você coloca escondido naquela imagem que você está falando, que é justamente para o cara que clonar, essa marca vai junto. E quando ele fizer qualquer outra coisa, eu já sei que aquele vídeo não é real. É uma das formas, inclusive, de defesa, vamos chamar assim, né? Para a gente imputar propositalmente outras informações e, assim, criptografar todo esse material para que você garanta direitos autorais, de imagem, de vídeo, né? Que você proteja também contra fake news. O site GPT foi uma coisa meio maluca, chegou e todo mundo quis usar porque ele é uma coisa... E ocorreu de pessoas fazendo a tese, né? Aquele famoso final de curso, né? Sim. Aí pede site GPT, eu estou precisando aí da minha tese de final de curso. Aquilo ali tem como detectar que houve uma fraude, um plágio na tese do aluno? Ou mesmo até de doutorado? Sim, perfeito. Tem detectores hoje que já conseguem detectar se ele foi gerado sinteticamente pelo GPT ou por qualquer outro modelo. Mas aí, se você vê um bom aluno ali mal intencionado, né? Um bom aluno usando o que ele tem de melhor mais para uma habilidade ruim, né? Ele vai atrás de alguns outros que já tenta validar e tenta ainda disfarçar para deixar uma escrita mais humanizada, né? Então... O que eu tenho dito bastante, né, você vê, até a própria educação está sendo reinventada também. A gente falou de medicina, de direito, mas os professores, por exemplo, que não se reinventarem nessas aulas,
Ele também não vai conseguir atrair ou ter a atenção desses jovens, desse público novo. Então, nas minhas aulas, por exemplo, minhas provas, eu libero o uso completo desse tipo de ferramenta, porque as perguntas são mais importantes do que está voltando de lá. Então, se eu uso a minha aula muito mais pela experiência que a gente está ali junto, né? Eu não preciso mais, assim, eu vou voltar um pouquinho no tempo, que eu também já não sou muito novinho, né? Quando eu estudava, quando era jovem, criança ainda, tinha uma tal de Barça, né? Para aqueles que acham que não tem a mínima ideia do que a gente está falando, é uma sequência de livros gigante, que a filha do professor Anderson também, ela era criança e deu uma definição excelente, que ela falou, é tipo a Wikipedia, só que em livro. Eu falei, é isso, é a definição, né? É uma bela definição. E aí as escolas, de vez em quando, proibiam copiar de lá. E aí depois chegou a internet, que tinha tudo aquilo também à disposição, todas as informações. Aí as escolas proíbam a internet das escolas, porque vai todo mundo copiar de lá. E aí depois que viu o poderio que a internet pode te dar, de cultura, de informação, volta a internet para as escolas, né? Acho que não vai ser perdido. Então, chega agora essas tecnologias de inteligência artificial, a gente já começa a ver um uso, às vezes, errôneo, mas por uma metodologia um pouco antiga, que ele está ainda dependente de um cara que escreve um texto. É claro que uma tese, uma inteligência artificial pode te auxiliar a escrever melhor, a trazer uma literatura melhor, porque se ele de fato usou para o conhecimento por trás da tese dele, aí de fato essa tese talvez possa estar vazia, né? O trabalho, a apresentação, o domínio do conteúdo dele vai estar fraco. Mas se ele de fato domina isso e sabe usar a inteligência artificial para a escrita desse texto, eu também não vejo problema dele gerar, utilizar a inteligência artificial para a geração de um texto mais aprimorado, né? Mas é aquilo que eu falo, se você terceiriza o cérebro, se você só usa de lá, né, sem ler, simplesmente gera essa dissertação e manda. Eu já tive diversos trabalhos de aluno ali com alguns português que chega assim, dar-vos-ei-vos. Eu falei, nossa, mas a gente está falando com, né, Drummond de Andrade aqui, está escrevendo essa prova dele, que é um português assim, ímpio, que você fala, não, isso aqui não foi escrito pelo aluno. Mas, em geral, são bons alunos, inclusive, que mandam a gente fala, não, cara, só dá uma reparada, porque ele domina, mas de fato a escrita científica ela é complexa e a IA pode ajudar nisso mesmo. Mas, de novo, eu acho que o ensino tem que ser reinventado, não é simplesmente cobrar o uso indevido da IA, isso aí não vai trazer conhecimento para eles. Mas eu acho que pode potencializar bastante a escrita, né? Não é só Ctrl-C, Ctrl-V, me lembro. Exato. O cara, na montagem de jornais antigos, que você tinha que fazer, era tudo... Você escrevia, mandava para a redação mandava lá para a gráfica, né? Eles montavam aquilo ali, daí vinha a foto, que era um clichê e tal. Aí tinha que identificar as pessoas que estavam naquele clichê. Aí o cara botou assim a identificação. A fulana de tal que nós estamos em destaque é essa daí, ao lado dessa gorda feia aí. Nossa. O cara botou isso lá. Nossa. Ou seja, ele catou... Em vez de ele ler o que estava escrito, ele catou aquilo, achou que era o texto completo, mandou imprimir e já foi embora. No dia seguinte, o jornal teve aquela falha. Aí, claro, na edição posterior teve que fazer pediram desculpas, né? Então, corre o risco de alguém usar a inteligência artificial numa tese que vai ser absolutamente revelada facilmente, né? Você falava no começo lá a respeito de que os textos, eles são coletados daquilo que existe já feito pelo ser humano. Então, a inteligência artificial, o algoritmo faz uma busca baseado nos seus comandos e pega tudo aquilo que tem. A inteligência artificial vai chegar a algum ponto de criar conhecimento? Olha, hoje ela já cria, se a gente for ver. A gente está vivendo hoje uma revolução das IAs generativas, né? Então, uma inteligência artificial generativa. O que é isso? Ela gera algo que não necessariamente ela foi treinada para. Então, aí a gente fala que a gente está gerando algum material, algum conhecimento. Então, a IA hoje em dia, em alguns modelos, não necessariamente ela consulta a internet, né? Ela já tem um texto prévio que busca quase todo o material da internet inteira, assim, tudo que você imaginar vai para lá. Ela é treinada com esse material, com imagem, vídeo, texto, áudio, coloca-se tudo lá dentro e ela já aprende muita coisa.
né? Então, dali ela já consegue fazer previsões, ela já consegue usar, escrever peças jurídicas, fazer bastante coisas sem a necessidade da internet ainda, né? Os modelos mais atuais, eles têm um aprendizado contínuo que continua colocando mais informações e mais informações à medida que elas são geradas. Mas qual que é o problema disso, né? A IA generativa, por gerar algum material novo, quando você... um conhecimento, algo novo, quando você pede para ela gerar alguma coisa, ela vai gerar alguma coisa. E aquilo pode estar errado. Errado, então. Que é o que a gente chama lá de alucinação, né? Porque ela está escrevendo certo, aquilo parece muito uma verdade, né? Aquilo, na verdade, não é uma mentira propriamente propagada, mas o que difere de um erro, de uma alucinação, é que no erro, muitas vezes, você pode errar a ortografia, você pode errar a sintaxe, você pode estar falando alguma besteira ali, mas a alucinação, ela combina bem os fatos de modo que, se você ler, se você não conhece, não deter aquele conhecimento, passa como verdade fácil. Porque faz muito sentido. Porque ela tem que sair alguma coisa, ela tem que prever alguma coisa, ela tem que sair algo. Então, qual que é a grande tendência de hoje de gerar umas IAs responsáveis, né? IAs transparentes, que consegue gerar, então, uma IA generativa que gera um novo conhecimento, mas que alucine nada, né? Que ela tente ser o máximo assertiva possível. E aí existe uma técnica nova que a gente chama de RAG, né? Que é uma forma de você, além desse conhecimento todo da internet que ela vem, você consegue focar a atenção dela só em um material específico que você fez uma curadoria. Ou você faz uma curadoria de muitos dados e treina ela totalmente só para aqueles dados que você tem. Então você começa a mitigar esse problema e a partir daí já tem uma IA bem mais assertiva naquela temática específica. Você vai especializar ela para aquela temática, para aquela área. E aí tudo que ela gera é novo. Você pode gerar conhecimentos que já estão naqueles documentos, mas insights novos, por exemplo, você tem um monte de documento, mas não houve uma conclusão jurídica, vamos supor, de 2 pares, né? Você fala, olha, baseado no projeto tal, no processo tal, que ela pode até conhecer, julga para mim o que está certo, o que está errado, me dê insights disso, daquilo, que não necessariamente contém naqueles textos. E ela vai gerar um material novo. Então é como se fosse nessa generativa, ela gera algo que ela não foi treinada ainda. Nesse momento, a inteligência artificial ainda depende do ser humano para que ele produza conhecimento. Você disse aí que ele faria uma curadoria em algum tipo de conhecimento para treinar. Ou seja, tem um ser humano que sabe o que foi pesquisado, sabe o que é verdade e cata esse volume de dados e treina a inteligência artificial. Ou seja, precisa do ser humano. Perfeito. Para se começar uma IA, por exemplo, a gente precisa de muito dado. Muito dado, assim, a nível de trilhões de documentos. É muita coisa. E quando a gente pensa... no humano fazendo isso, o humano vai lá, faz a curadoria, treina, mas essa mesma tecnologia que eu havia comentado, né, RAG, que a gente estava comentando, o próprio autor, no evento, ele comentou. Esses tipos de modelos, se você coloca ele falou do inglês, né, do garbage in, garbage out, ou trash in, trash out, lixo dentro, né, vai ter lixo fora. Se você coleta tudo isso, tem até o ser humano colocando esse preparo desses dados aí, se ele não for bem feito, uma IA ela vai ser mal treinada e vai começar a gerar conhecimento ruim, que vai começar a gerar respostas ruins, né? Então é isso, é lixo para dentro, lixo para fora. Então essa curadoria tem que ser muito bem feita para se ter boas IAs. Existe um outro cenário em que a IA começa a aprender sozinha. Você pode ir alimentando, como eu falei, da internet e tudo mais. E se ela for munida de informações sem curadoria, ela começa a convergir para um outro lado completamente errado. Então, não só a construção dela, mas a manutenção daí em diante dela tem que ser feito com muito cuidado para que, de fato, ela não convirja para erros. A inteligência artificial, você consegue instalar no computador ou sempre vai trabalhar em rede? Olha, tem IAs hoje em dia no relógio, num óculos que você já tem inteligente, no celular, totalmente offline, sem precisar da internet. Então você faz uma instalação num computador, em qualquer outro device menor, mas também tem aquelas que você pode simplesmente acessar um site e já utilizar. É o exemplo do ChatGPT, do Gemini e diversas outras. Já tem uma API, que a gente fala, uma aplicação em nuvem, que você acessa num site e já utiliza. Então você não precisa nem instalar nada, se for o caso. Ou também utilizar, que eu costumo repetir bastante, que é o tal do
AIoT, né? A gente tem um termo muito, muito famoso de IoT, que é a internet das coisas, né? Hoje em dia, o nosso celular tem internet, a geladeira de casa tem internet, tudo está tendo internet, a gente já está avançando para tudo ter inteligência artificial. Então, você já ter isso ou instalado localmente sem precisar de internet, ou você pode instalar no computador ou até mesmo usar na nuvem. Por conta de ter vivido alguns meses a mais aqui nesse planeta, eu acompanhei a evolução de uma porção de coisa e eu via muita coisa sobre novidades que estavam surgindo. Eu me lembro, numa área que é minha, falava no rádio digital e tal, as pesquisas, a TV digital, ela não vingou. Ficou uma TV com uma qualidade de imagem melhor, uma qualidade de som melhor, mas tudo o que anunciavam que seria, diziam-se, não, uma TV digital, porque ela vem com uma inteligência, você, por exemplo, está passando um comercial de um carro, você consegue saber que carro é aquele, quanto custa, qual banco que vai poder financiar aquilo ali, quanto é. Então tinha umas coisas assim que eram muito interessantes como teoria, e não vingou, né? Internet das coisas. Não, vai chegar um momento que a gente vai ter tudo, terá um chip, o copo, o microfone, o disco, e você vai saber, você não perde mais nada. Até agora também não vingou, ou seja, era uma coisa maravilhosa que anunciavam e acabou não se concretizando do jeito do sonho. Corre-se o risco da inteligência artificial também não ser essa coisa que a gente sonha, né? Claro, assim como todas as outras tecnologias. Mas já tem muita coisa bacana em uso, né? Vamos dizer. Hoje a gente já tem carro autônomos, se a gente for pensar, que dirige sozinho, que já tem a conectividade, tem ali sua margem de problemas ainda, claro, né? Tem muito o que melhorar ainda, mas hoje eu fiz um teste desse, na última vez que eu fui lá no Vale do Silício, teve alguns eventos que estavam por lá, e me coloquei à prova de alugar um carro desse e passar uma temporada com ele. E olha, a direção autônoma ela é maravilhosa. Você, de fato, pode deixar o carro e ele vai dirigindo sozinho. Você teria coragem de cochilar? Então, mas esse aqui é o bacana. Eu até teria, só que aí o carro não te deixa. Se ele vê que você está cochilando, ele te alarma e fala segura no volante ou para um pouco e descansa. E se ele gera esses alarmes por algum tempo, ele te dá uma punição. Ele dá uns 3 strike ali, strike 1, 2, no 3, ele inabilita o piloto automático e fala, ó, você tá de castigo aí por um tanto tempo até ele voltar ao piloto automático, pra você não mais simplesmente desacordar da direção. Então, até isso ele pode voltar. Mas eu achei uma aplicação incrível dele, que é, de fato, você tá saindo de um shopping, por exemplo, você aperta um botãozinho e o carro vem até você. Você não precisa ir lá buscar o carro na vaga da onde você parou o carro. Então... dia de chuva é uma maravilha. Dia de chuva, isso é uma maravilha, exatamente. Então, existem diversas aplicações de IoT, de IA, que está chegando muito próximo àquele sonho, né? Eu acho que o da TV digital, de fato, teve um hype muito grande por conta daqueles metadados que vinham junto, mas a internet veio para dentro da televisão. Aí vem a internet das coisas, e aí através da internet, com controle, você entra no site, você já acessa. Então, teve foi uma explosão de tecnologias essa era que você citou, e que de fato faz muito sentido. Mas muito se fala de uma inteligência artificial geral, que já sabe de tudo, que você ela vai resolver todos os problemas em uma única IA. Então, isso aí de fato a gente ainda está longe. Hoje a gente tem inteligências artificiais excelentes que de fato trespassam a habilidade humana, mas em situações e aplicações mais restritas, aplicações mais diretas, né? Uma única inteligência artificial que abrange tudo, que resolve todos os problemas, isso ainda está nas ficções científicas, né? Ainda está lá nos sonhos. Professor Arlindo, eu não posso encerrar essa nossa conversa sem saber o que é a universidade, esse Centro de Excelência em Inteligência Artificial da UFG, tem feito. Eu sei que você tem trabalhado em projetos fora de Goiás, projetos fora do Brasil, né? Você e alguns colegas. O que é que vocês estão fazendo de inteligência artificial aplicável? Legal. Olha, hoje o CEIA, né, o Centro de Excelência em Inteligência Artificial, ele está lá no Instituto de Informática, na UFG, e nós temos hoje 67 contratos em andamento, com diversas empresas, inclusive, com mais de 567 pesquisadores, né, em 12 estados, em 5 países. Então, é muita gente, de fato, trabalhando especificamente com inteligência artificiais e soluções disso, em contratos com
parcerias públicas, também privadas, e produtos que a gente pode falar, alguns que já estão, acho que na vida de muitos que talvez nos assistam, mas... Bom, se alguém já pede alguma comida por delivery, né? O sistema de recomendação do iFood foi uma solução desse centro. Na parte de recuperação de crédito bancário lá no Itaú, com a Globo, por exemplo, todo aquele vídeo e áudio description da Globoplay também passa por uma solução do Ceia. Então a gente tem uma gama de outras aplicações com diversas empresas colocando de fato em prática o que a gente está praticando, o que a gente está descobrindo da inteligência artificial no estado da arte, na academia, mas levando isso para negócios, né? Levando isso também para empresas e que de fato a gente possa disponibilizar toda essa revolução que a gente está tendo tecnológica para a sociedade, devolver isso de um modo direto e que possa mudar a vida das pessoas. Uhum. Tem um temor com inteligência artificial que haveria perda da privacidade. Pode ocorrer? Claro, eu acho que a lei de proteção de dados, não só aquela que já é diretamente vista como dados, né? Seu nome, seu CPF, tudo isso já está abraçada, vamos dizer assim, pelo nosso judiciário, mas na inteligência artificial entra uma gama muito grande de novas problemáticas, como a gente está falando. Hoje em dia, a sua característica... ela não é só biométrica, né? Da maneira que você se porta, das suas fisionomias, de tudo isso que você tem. Mas hoje a sua voz pode ser copiada, a sua imagem pode ser copiada, suas falas podem ser copiadas. Então hoje a gente tem uma gama enorme de áreas, né? Para evoluir, falando de segurança e dessa proteção desses dados também, né? Então... todo o histórico que abrange seus dados pode ser indiretamente utilizado também por inteligências artificiais. Hoje a gente vê algumas IAs que pintam quadros, por exemplo, né? Automaticamente. Então, ela gera um quadro daquele formato, daquela via, mas qual foi o banco de dados de todas as obras de artes que foram utilizadas para gerar essa IA? Será que pegou o consentimento de todos os artistas do mundo que já disponibilizaram na internet de certo modo? Então... não necessariamente o cara foi lá atrás do nome, do CPF, mas daquelas obras que eles já tinham lançado, outros materiais que estavam na internet, podem ser usados de maneira irregular. Então, dados que você também possui, não necessariamente são seus, mas que você possui, pode já estar no treinamento de algumas IAs por aí e a gente não está sabendo. Então, existe uma discussão muito grande, né, científica para garantir também essa segurança de dados diretos e indiretos no treino dessas inteligências artificiais. Bom, a verdade é que ou a gente se adapta ou morre, porque não vai ter jeito de escapar, né? É isso aí. Hoje em dia, infelizmente, que a gente fala, todos os negócios e frentes são nomeados como data-driven, né? Data-driving, assim, são todos baseados em dados hoje. Então, dados, informações e o uso disso na IA é a nova moeda para quase todas as frentes hoje. Quando a gente fala em dados, assim, qualquer informação. Dado é uma informação, né? É isso aí. Para que as pessoas entendam que dados, metadados, são palavras que estão se tornando populares, ou seja, são informações. Seu nome, sua idade, a temperatura, como é que... tudo isso é um dado que a inteligência pode usar para manipular e criar um resultado, né? Exatamente, é isso. Então, a gente tem, por exemplo, um case muito legal para predição de saúde de crônicos. Então, a gente tem pacientes crônicos com diabetes, né, cardiopatas e outras patologias. A gente consegue prever, até em 6 meses antes, uma piora clínica muito grave. Então, uma amputação, uma internação na urgência. E o mais legal disso é que não foi usado dados de saúde da pessoa. A gente utilizou dado financeiro. Então, assim, pegamos dados do plano de saúde. Então, o plano de saúde sabia que você fez um raio-x, mas não sabe o resultado, não sabe o laudo, nada. Só que você fez naquela data, fez um raio-x. E o histórico disso longo, de exames, de consultas, de tudo, nos deu informação suficiente para prever uma piora clínica. E acionar antes ainda. Falar assim, olha, é melhor você fazer um check-up que talvez possa você está piorando clinicamente, então a pessoa vai lá, intervém e fica legal, fica boa. Então, de novo, dados, não necessariamente de saúde, são simplesmente os de saúde. Qualquer dados, inclusive o financeiro, pode ser usado em prol da saúde ou pode ser usado em prol de maneiras maliciosas. Por isso que a inteligência artificial ela tem que ser vista, pelo menos na nossa perspectiva,
como uma tecnologia séria, né? A gente constrói todos esses algoritmos numa universidade com metodologia científica, com estudo por trás, se envolve humanos, tem um comitê de ética. Então, ela é uma ciência como qualquer outra e é levada a sério também como qualquer outra. Tá vendo? Aprendemos juntos sobre inteligência artificial. Professor Arlindo, só tem que agradecer imensamente, até porque você tem uma agenda cheia, você acabou de chegar de viagem, veio direto para o estúdio para atender aquilo que a gente havia combinado, e eu fico imensamente agradecido por essa sua disposição de conversar comigo e com muita gente sobre uma ciência nova, algo absolutamente pouco conhecido, muito falado, mas muito pouco conhecido mesmo. Foi um prazer tê-lo comigo aqui. Olha, o prazer é meu, para mim foi fantástico, né? A gente poderia falar aí o dia inteiro, mas é um prazer pessoal mesmo da gente estar fazendo essa divulgação científica. Até te parabenizo por trazer esse tipo de temática, com esse tipo de esclarecimento. Eu acho isso muito importante, porque nós da academia, a gente sabe que às vezes a gente fala só com a gente mesmo, né? E de fato a gente tem que quebrar essa barreira, trazer esse conhecimento para a população em geral de uma maneira compreensível. Eu acho que ações como essa sua aqui é fundamental. Então, de novo, é um prazer. O CEA, né, o Centro de Excelência em Inteligência Artificial, a UFG, em meu nome aqui, a gente está à disposição para voltar quando for preciso para continuar com esse papo. Fico agradecido e vamos tentar voltar a conversar sobre isso, porque é o daqui para frente, é o futuro. Vamos lá. Professor Arlindo Galvão, com quem eu conversei com muita satisfação, do Instituto de Informática da Universidade Federal de Goiás, professor de bacharelado de Inteligência Artificial e coordenador do Centro de Excelência em Inteligência Artificial. Se você gostou, faz isso. Se inscreva no canal, compartilhe, comente, porque isso ajuda a conseguir apoio para continuar produzindo conteúdo interessante. Ter você comigo foi um prazer enorme, como sempre. Até o próximo episódio do Pode Tudo. Apoio Cold Track Rastreamento. Seu carro na palma da mão.